Estou muito bem sim, Priscila. Estamos aqui, eu e Tânia. Vou fazer uma entrevista, é, levando em consideração aí o plano de fundo, a pauta que temos, que estamos abordando hoje nessa formação, a pesquisa, o estudo, a fake news e tudo mais. Inclusive, para começarmos essa conversa, Tânia, tudo bom com você? Tudo, e você, Elton? Muito bom estar aqui, viu? Um prazer estar aqui colaborando com vocês. Ah, o prazer é todo nosso. Uma grande felicidade a Tânia, que inclusive hoje está com uma regata ali, pérola, né? A cor ali, Sim. com seu cabelo castanho, seus lábios ali levemente marrom, o seu batom, enfim, está muito elegante e bonita hoje, por sinal, viu, Tânia? Obrigada, Elton. Estamos nesse ambiente maravilhoso, que é do CRE, uma biblioteca assim com acervo fantástico. Bom, estou aqui em minhas mãos, que eu estava fazendo essa pesquisa, obviamente, levantando esses dados, uma pesquisa bibliográfica. Achei aqui a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Tânia. E no seu artigo 8º, no item B, traz aqui um ponto, né? Combater os estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação à pessoa com deficiência, inclusive os baseados em sexo, idade e em outras áreas da vida. Bom, só aí a gente viu que nessa legislação, nesse documento, teve a necessidade de colocar esse item, porque provavelmente acontecia. Isso eu vi através de uma pesquisa bibliográfica, só que agora eu quero saber de você, que vive isso todos os dias. Por que, que foi necessário ter esse item aqui, Tânia? A necessidade da convenção, Elton, é importante porque estabeleceu ah, outras normas, regras. Por quê? Historicamente, se a gente vê a questão da pessoa com deficiência, hoje a gente chama pessoa com deficiência, mas a questão antes era portador de deficiência, já foi pessoa com necessidades educacionais. Ah, a gente tinha num passado ah, eles assim isolados, muitas vezes em instituições como outras deficiências. E os cegos também, a gente vem lendo desde a Idade Média, se a gente vê historicamente tudo o que aconteceu com as pessoas com deficiência desde da Idade Média, tem períodos muito críticos e foi evoluindo. Até então, nós éramos pessoas portadoras de deficiência, éramos pessoas deficientes. Então, deficiente não sou eu, né, enquanto Tânia deficiente, mas assim o órgão que é a visão que tem a deficiência. E a questão depois aí não, mas não era mais portador e sim a questão das pessoas necessidades educacionais especiais. A gente tem tantas outras necessidades também. Bom, a convenção veio e aí, para minimizar tudo isso que você falou, hoje nós somos pessoas com deficiência. E aí, a convenção, e foi o Brasil, ele integrou isso na sua Constituição, que isso é muito importante. Então, no artigo hoje da Constituição, onde era portador de deficiência, não mais é pessoa com deficiência, você tem toda uma legislação e uma proteção para as pessoas com deficiência. Ah, sendo ela criança, sendo ela jovem, adulto, idoso. Então, a convenção veio para dar mais essa proteção. E se você fizer uma pesquisa um pouco, o Brasil tem as legislações aí bastante avançadas. Hoje nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência também, que aí ela normatiza tudo, a parte da educação, a parte do transporte, a parte da saúde, para todas as pessoas com deficiência. Olha, super interessante. Aí agora a gente pode ver a diferença de falar sobre, ou seja, eu estou fazendo a pesquisa, tendo conhecimento a partir de documentos, de legislação e falar sobre isso e quem pode falar de, né, que vive isso todos os dias. Então, uma pesquisa de campo é super importante nesse aspecto. Trazendo um pouco o outro tema que está no plano de fundo dessa formação, Tânia, fake news, será que existiram ao longo da história e existem até hoje algumas fake news
algumas inverdades a respeito da pessoa com deficiência? Como que é isso? Sim, principalmente que as pessoas acham, né, que todo cego é surdo. E isso muita gente vem falar com a gente gritando. Aí você diz, não, mas né, não, pode falar baixo, tal, eu não preciso, eu ouço, eu só não enxergo. Mas isso é muito normal, é muito normal. E acaba sendo uma fake news, a gente chamava de mito, hoje fake news também, que não é verdade, né? São as inverdades sobre a questão da deficiência. Então, na pesquisa, entrando nisso, o quanto é importante esse tema que vocês estão abordando, que é isso, é importante que o aluno pesquise, se ele tem colegas com deficiência na escola, busque conhecer, não fica naquela informação muito rasa ou aquela inverdade sobre o que as pessoas dizem. Então, tem muito, vê a questão do cadeirante, você vê um cadeirante, aí numa aula de educação física, o cadeirante não pode. Mas não pode por quê? Porque ele está na cadeira de rodas? Isso não é verdade. Ele pode sim, ele pode ser feito um trabalho com ele, desde que né, clinicamente ele possa ser retirado da cadeira. O cego pode jogar bola? Claro que pode. Existem bolas, né, de guiso dentro da escola, na sala. Ele vai estudar como os outros alunos? Sim. A exigência vai ser igual, desde que ele tenha os equipamentos necessários, o material necessário para ele. A exigência é igual. Ele vai fazer uma prova, ele vai fazer a nota, é aquilo que ele tirar. Se ele acertou tudo, é 10. Se ele errou tudo, é 0. O que ele acertar, tá... Então, a gente precisa tirar essas inverdades hoje, né, com o nome de fake news. Então, por isso a pesquisa, por isso o aluno, esse nosso estudante, sim, tem que fazer a pesquisa em todos os níveis, né, em todas as informações. Não é achar que uma informação, alguém falou, busca, né? Tem tantas formas hoje, né, Elton, de verificar isso. Perfeito, Tânia. Exatamente a proposta da nossa formação de hoje é como a pesquisa ela pode contribuir com os nossos saberes aí, que realmente tem que aguçar a curiosidade, enfim, a gente precisa estudar, pesquisar para não sair reproduzindo coisas que a gente não sabe nem de onde saíram, né? Que a fake news ela funciona dessa forma, né? Sendo tratadas aí como verdades. Então, é isso, Pri. Ficamos por aqui. Esperamos ter contribuído com toda a temática e até a próxima. Um grande abraço. Obrigada pelo convite.